Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Que prazer, um privilégio poder falar à igreja nessa manhã, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, né? Acho que eu estou aí no boletim como pastor colaborador e os irmãos me conhecem mais nos bastidores, né? De algumas coisas que a gente tem feito, né? Algumas artes, enfim. E o programa da primeira igreja lá, o programa Em Poucas Palavras, que eu apresento, e tem o comentarista, que é o reverendo Augusto. Hoje não tem ele para comentar, então vai ser eu mesmo, né? Então eu vou ter que apresentar e comentar. A responsabilidade não é pequena, mas se Deus assim o quis, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta, aliás, no livro de Daniel, capítulo 5, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu gosto de fazer essa leitura o mais breve possível. Sei que meu tempo é menor, mas é importante que a gente leia todo o texto. Assim a gente já mergulha na história, né, nesse evento histórico que está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Diz assim o texto da Bíblia: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora,
se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsassar, não que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas Deus, em cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura e pelo registro dessa história na palavra, na Bíblia Sagrada, que chegou até nós este evento que nos traz temor e tremor. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, extrair daqui lições importantes para a nossa vida diária. Nós pedimos assim em nome daquele que nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, de onde haverá de voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o livro do profeta Daniel, escrito numa época de sofrimento do povo de Deus, cativo, levado para a Babilônia. O historiador Samuel Schultz afirma que possivelmente Daniel ainda era adolescente quando foi levado para o cativeiro, juntamente com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, e foi levado por Nabucodonosor no ano 605 a.C. No cativeiro eles tiveram outros nomes, e nesse livro de Daniel você encontra orgulho, você encontra humilhação, milagres extraordinários, com os amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo e dali preservados, rei que é rebaixado à condição de animal por causa do orgulho, o próprio Daniel sofrendo perseguições e atirado a leões, mas preservado por Deus. É um livro profético não apenas para o seu tempo, mas para o presente e para o futuro. E o meu desejo nesta manhã é destacar um desses eventos que serve para nos fazer refletir nos dias de hoje, em face a tanto desprezo à palavra de Deus que invade a sociedade e, infelizmente, não poucas mentes, e o comportamento evangélico na atualidade. A gente tem aqui um personagem, Belsassar, sua corte, também Daniel. Belsassar, ainda que a Bíblia nesse momento destaque que ele é filho de Nabucodonosor, quando diz que o teu pai, algumas vezes é citado até a mãe de Belsassar e o próprio Daniel, essas línguas semitas, para essa expressão,
pode ser usada de 8 maneiras diferentes, e aqui pode ser usada como ancestral ou descendente. Em outras palavras, Belsazar era filho primogênito de Nabonido, que deixou Belsazar, seu filho primogênito, reinar sobre o Império Babilônico. Então ele não era descendente direto, mas sim Nabucodonosor era um ancestral seu. E ele está ali como uma espécie de regente em seu lugar. Mas ele era sim um descendente de Nabucodonosor, então não era errado ou incomum chamar um ancestral importante de pai. Nabucodonosor, rei da Babilônia, reinou no ano 605 a 562 a.C. Ele invadiu Judá em 586 a.C., destruiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro babilônico. Na ocasião, ele saqueou o templo e todos os utensílios sagrados, e esta informação é importante para esta nossa cena bíblica, na qual Belsazar é protagonista. Babilônia não existe mais, hoje é o Iraque, um país que está longe de ser o que foi a Babilônia nos seus dias de glória. E quando a gente lê este capítulo especificamente, nós podemos concluir, queridos irmãos, que nunca será um caminho seguro aquele caminho que despreza a realidade de Deus. Todas e quaisquer decisões que desprezam a justiça, a santidade, o poder do Rei dos Reis, são decisões extremamente arriscadas. E o que é que essa história, então, pode nos ensinar em torno dessa afirmação? Para responder isso, é necessário que a gente considere determinados aspectos no conteúdo desta história, a fim de que a gente possa obter alguns ensinamentos extremamente importantes para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, o que a gente percebe aqui é o perigo da insensatez e da soberba. Se os irmãos observarem na história, os versículos 1 e 2, vocês perceberão que o rei deu um grande banquete, reuniu os seus generais, as suas mulheres e concubinas, deu uma grande festa e apreciava vinho e mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia trazido os utensílios do templo. Apesar da história trazer um evento de extrema grandiosidade como centro dessa narrativa, que é a questão de tudo ser para a glória de Deus, nós precisamos observar, queridos, alguns aspectos que estão ao redor desta história, como componentes de todo o evento em si. Então, um deles tem a ver com as ciladas que são preparadas pela insensatez e pela arrogância. De acordo com Samuel Schultz, historiador, no seu livro A História de Israel, Belsazar estava muito confiante no poder de seu império e nas grandiosas e fortes muralhas da cidade de Babilônia, e reuniu seus oficiais juntamente com as mulheres deles para beberem, festejarem e honrarem seus deuses, ao invés de planejarem as suas defesas, uma vez que era sabido que o Império Medo-Persa estava caminhando em direção à Babilônia. Então, ao invés de se preparar para a batalha, ele resolveu confiar em si mesmo, confiar nas muralhas que estavam ao redor dele e ali festejar, ao invés de reunir os seus generais para planejar suas defesas. Belsazar, mesmo diante dos perigos e os avanços dos Medo-Persas, preferiu altivamente confiar em si mesmo, preferiu confiar nas grandiosas defesas da cidade de Babilônia, deixou de cuidar do mais importante e se deixou levar pela loucura da imprudência. E olhando essa cena de longe, como nós estamos, nós não podemos esperar outro resultado. Loucura, imprudência, insensatez, orgulho, soberba e outros sinônimos, comportamentos iguais, são aspectos muito relacionados à embriaguez e à entrega à bebida, como descrita nessa cena. Dificilmente alguém agirá diferentemente, embriagado pelo orgulho, pela altivez, fortalecido ainda mais pelo vinho, pela bebida em excesso. O apóstolo Paulo destaca: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, Efésios capítulo 5, versículo 18. Dissolução é uma palavra grega assotia, e essa palavra ela é composta de uma partícula de negação, de uma palavra derivada, ou seja, sozo,
que significa manter são e salvo. A partícula negativa, assoso ou assotia, de onde vem dissolução, é exatamente o contrário dessa questão de sobriedade. O que ocorria na corte do regente Belsazar era essa assotia, essa dissolução que o privou da sensatez, enchendo o seu coração de loucura e sem a realidade da necessidade de agir a fim de resgatar o seu reino do perigo e da destruição. Queridos, assim será com todos os que se deixam levar pelo orgulho, pela altivez de achar que tem sempre o controle sobre todas as coisas, que pode decidir o seu futuro, dando a impressão de que não há nada que ameace a sua vida, enquanto caminha fazendo o que bem entende. Quem não tem consciência da batalha, não se prepara para batalha nenhuma. Quem não percebe as batalhas que enfrenta e que deve enfrentar, não se prepara para ela. E a derrota desse orgulhoso diante de Deus, Belsazar, ele foi o último grande rei da Babilônia, cujo reino passou a fazer parte do Império Persa na pessoa de Dario. Aquele que inadvertidamente ignorou os riscos reais que os inimigos representavam, obscurecido pelo orgulho, vive o seu último dia de glória, e junto com ele caía toda a Babilônia. Ele sequer tinha noção e se preparou para isso. Billy Graham diz que nós nos preparamos para tudo na vida, para tudo, menos para a morte. Que esse aspecto, esse evento em questão nos ensina que, apesar de aparentemente não corrermos o risco de sermos assaltados por outras nações ou exércitos, não raramente e perigosamente esquecemos do alerta bíblico que afirma em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9: sede sóbrios, controlados e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, na periferia, ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir. Resistir-lhe firmes na fé. Portanto, uma vigilância é necessária. E eu gosto desse versículo aqui de Pedro, quando ele diz do leão que ruge. E eu entendi isso aqui um pouquinho quando assistindo um documentário na Net Geo, falando como é que um leão caça. Um leão, ele caça bem caladinho, e estava mostrando ele naquela savana africana, a sua pele da cor de uma savana seca, e os animais não percebem, né, aquele leão solitário caçando, e quando não se dá conta, o leão está pulando sobre ele, rugindo. E o documentário dizia que o leão só ruge quando a caça não pode mais escapar. Ele não fica rugindo longe. Quando ele ruge, é como se ele estivesse dizendo: perdeu, playboy, já era. Então essa figura de um leão que ruge procurando alguém para devorar, a gente deve pensar seriamente nisso. Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes. Sobriedade era o comportamento que não era encontrado naquela festa. Não apenas a sobriedade física, por conta do vinho, mas a sobriedade mental, prejudicada pela altivez e pelo orgulho. Vigilância solicita da pessoa o cuidado atento para que nenhuma calamidade destrutiva pegue esse indivíduo de surpresa. Então não saia daqui hoje sem renovar seu estado de sobriedade, de humildade, de dependência da proteção infalível de Deus. Satanás ataca sempre quando falhamos na vigilância e faltamos com nossa sobriedade. Segundo, observe também essa história, porque ela fala da profanação do sagrado. O versículos 3 e 4 diz que Belsazar trouxe então aqueles utensílios de prata e de ouro que estavam no templo de Jerusalém, e que eles foram tirados do templo da casa de Deus, e neles eles beberam vinho e comemoraram e deram glórias aos deuses de prata, de ouro, de madeira e assim por diante. Nabucodonosor, queridos, invadiu e destruiu Judá em 3 fases, no ano 605, 587
e no ano 586. Nessa última empreitada contra Judá, ele saqueou, queimou o templo, levando os utensílios do tabernáculo para a Babilônia. Jerusalém se tornou uma espécie de cidade fantasma, destruída, totalmente assolada. Na Babilônia ficaram guardados os utensílios retirados do templo como tesouros de guerra, pois eram, em sua grande maioria, peças preciosas de prata e de ouro maciço. E no ano 539, ano dessa festinha que a gente lê aqui no capítulo 5 de Belsazar, se nós fizermos as contas, esses utensílios ficaram guardados por 47 anos, não estavam no templo, mas estavam guardados como tesouro. E nessa noite, portanto, ocorre essa profanação gravíssima aos olhos de Deus. E por que ela foi grave? Porque aquilo que fora feito para cultuar a Deus, o Rei dos Reis, foi trazido para o centro da orgia e do endeusamento de homens e mulheres, os mais ricos da Babilônia, além do fato de praticarem homenagem a deuses falsos com objetos que foram feitos, fabricados para adorar e para cultuar o nome do Deus verdadeiro, o único Deus. E não se usa, queridos irmãos, aquilo que foi feito para a glória de Deus, para outra finalidade a não ser essa. Não se usa aquilo que foi feito para a glória de Deus, para outra finalidade a não ser esta, a glória de Deus. E com isso nós aprendemos na nossa própria história, em tese, a mesma coisa se aplica à obra-prima da criação, que é o ser humano. Nós temos uma finalidade prioritária para o qual fomos criados. A nossa finalidade principal é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas ainda pelo fato de que, uma vez resgatados por Deus através de Jesus, fomos feitos a habitação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 a 17. O apóstolo Paulo pergunta: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele pergunta, e logo a seguir ele mesmo completa, responde: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aquele que não entende essa verdade, não enxerga o valor desse templo, não feito por mãos humanas, mas construído pela obra redentora de Deus, não tem o mínimo respeito por esse santuário e faz dele um mero recipiente que pode ser usado para quaisquer imundícies. Tais incorrem no mesmo risco de Belsazar, ser pesado negativamente na balança de Deus e caminhar para a destruição. Não saia daqui hoje, querido irmão, nesta manhã, sem a correta compreensão do que é um homem e para o que ele foi feito, e quem é o crente e como ele precisa usar sua vida como utensílio nas mãos somente de Deus, em nome de Jesus. Terceiro, a gente observa nessa passagem um aterrador confronto com a existência de um só Deus verdadeiro. Os versículos 6 a 10, você observa como isso é descrito de forma tremenda. Diz que o semblante do rei se mudou, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e ele não podia ficar em pé. O que levou isso a ocorrer? Olha os detalhes da mudança de sentimentos de Belsazar. Antes tão seguro de si, em cima de uma plataforma, com a sua corte, adorando a si mesmo, suas mulheres, o seu reino. Ele estava no alto de uma plataforma de acordo com o costume dos monarcas. De repente, ele vê aquela cena aterradora. E não foi a invasão do exército medo-persa que estava vindo em direção àquela nação que o deixou tão conturbado. Mas o que fez tremer os seus joelhos foi a visão de um dedo escrevendo na caiadura da parede, sobre a pintura da parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Um dedo.
Aquela visão o fez tremer, porque ele teve a consciência de que maior do que qualquer exército era a realidade de um evento que dava conta da existência de um ser superior, não daqueles falsos deuses que eram construídos simplesmente para a satisfação de si próprio, mas de um Deus verdadeiro, que se manifestou de forma visível naquele momento. Aquela visão faz tremer, porque ele teve consciência de que maior do que um exército havia um ser superior, e que ele não tinha a menor ideia de que era o Deus verdadeiro, mas tinha consciência de que ele era um verme diante daquela situação. Por isso seus joelhos tremeram, bateram seus pés. Não sei se você teve experiência dos seus joelhos tremerem, mas eu, quando era criança pequena, lá em Pirapora, Minas Gerais, minha tia gostava de colocar a gente para ler versículos, recitar salmos. Eu me lembro que era pequenininho, devia ter, não sei, é bem pequeno, porque eu mudei para Goiânia com 8, 9 anos de idade, então me lembro disso. E eu recitei o Salmo 23 com percussão, os ossos dos meus joelhos batendo um no outro. Nunca me esqueço disso. Então eu consigo mais ou menos imaginar, obviamente, guardando as imensas proporções. Se não fosse o desprezo pela experiência de seu antepassado Nabucodonosor, ele saberia bem a origem daquela mão enviada para escrever na parede. Nabucodonosor, seu antepassado, que por conta também do orgulho, passou um tempo como animal, mas se arrependeu, reconhecendo que não há rei maior do que o rei dos reis. Belsazar ignorou o Deus dos céus, diferentemente de Nabucodonosor, e ele sabia dessa história. Ele sabia, o texto diz que ele conhecia muito bem essa história. Mas ele não se deu conta, não levou a sério, ignorou. Paul Gardner reforça quanto ao comportamento humilde de Nabucodonosor, depois de restaurado a sanidade, abre aspas, se esta progressão não representou uma conversão, pelo menos contrasta nitidamente com o orgulho e a cegueira espiritual de Belsazar. Nunca houve nada, queridos irmãos, não há e nem haverá nada mais aterrorizante do que o confronto com o divino por parte daqueles que sempre o ignoraram. Foi assim com o povo no tempo de Noé, que ignorou o juízo de Deus. Foi assim com Faraó, que sentiu as duras penas de renegar a existência de Deus. Foi assim com os 400 profetas de Baal, ao se darem conta do inexplicável fogo que desceu dos céus por ordem do único Deus verdadeiro. Foi assim com os filisteus e o gigante Golias, ao desprezarem o Deus de Davi. Foi assim com Ananias e Safira, ao ignorarem o Deus que tudo vê. Foi assim com Herodes, que se deixou ser chamado de Deus na terra e ser comido por vermes. Há tantos outros exemplos na Bíblia que nos dão como certo que foi, é e sempre será assombroso o confronto do ímpio com o Deus verdadeiro. Sempre será. Não sai daqui hoje sem esse temor, pois mesmo que o conheçamos, estar diante dele deve ser sempre uma atitude de reverência e necessidade de adoração. A diferença entre o incrédulo e o crente diante de Deus é o destino de um e de outro, mas o temor precisa ser sempre o mesmo. Deus não é Senhor, faz tudo, mas é o Senhor que tudo quer para Ele. Toda adoração, todo louvor, toda glória, toda reverência e tudo mais. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não raramente observamos pessoas que se consideram religiosas, vivendo na prática uma vida totalmente oposta à realidade de Deus. Gente que, ao invés de serem surpreendidos com o céu, serão surpreendidos com o juízo do Deus, que escarneciam dele, andando por caminhos que zombavam de sua santidade. Eu penso que uma das cenas mais aterradoras que uma pessoa pode ter em toda a sua vida
é ver a face de Jesus contra ele. Eu não quero isso para mim e não desejo tal coisa a ninguém, por pior que ela possa aos meus olhos parecer. Mas quanto a isso, já não é uma decisão que me compete, pois cada um deve arcar com as suas responsabilidades espirituais diante de Deus. Belsazar usou aquilo que era para a glória de Deus, para a glória de outras coisas, e Deus não perdoou. Deus não aceitou isso. Quarto e último, a fidelidade a Deus acima dos interesses pessoais, nós observamos nessa história. O versículos 13 em diante, quando Daniel é chamado, então ali você percebe, como nós lemos na história, que Belsazar oferece para ele bens, para que ele pudesse fazer uma tradução daquilo, e então a gente observa que Daniel diz: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outra, mas eu vou falar o que precisa ser dito. Eu vou dizer o que precisa ser dito. Nós observamos nessa história então, que apesar de tantos medos e pavores, a presença de uma pessoa só, fiel a Deus, é capaz de trazer um vislumbre de esperança. A mãe dele entra e diz: não se atemorize, tem alguém que pode trazer luz a esta palavra. Isso deu um fôlego para Belsazar, ainda que nós saibamos, porque a gente tem essa visão bíblica, de que a tradução não foi muito boa para ele, mas ele ainda teve um pouquinho de esperança. Daniel era uma pessoa talvez esquecida numa sala qualquer. Não temos na Bíblia nenhuma informação porque ele estava fora da corte, ali talvez jogado num lugar como um conselheiro que ninguém quer ouvir. Obviamente que se Belsazar conhecia muito bem a história de Nabucodonosor, conhecia quem era Belsazar, e aquele homem não cabe aqui na nossa festa, no nosso estilo de vida, deixa ele lá, atrapalha, vai começar a falar de algumas coisas que a gente não vai gostar na nossa festa, no nosso encontro, na nossa família, deixa ele quieto para lá. Nós não temos nenhum registro porque ele estava lá, mas o fato é que ele foi reconhecido como o único capaz de trazer luz à palavra de Deus escrita na caiadura daquela parede. Daniel destaca a sua firmeza em dizer apenas a verdade, somente ela, tendo consciência de que aquele império estava com os dias contados, por conta de todas as visões anteriores que ele já havia tido em relação ao Império Babilônico. Daniel não aceita quaisquer recompensas para trazer luz o que verdadeiramente o Deus quer dizer. Ele não floreia a palavra de Deus, ele não negocia, ele não teme dizer a verdade, como diz Bryan Chapell, um dos preletores da Última Fé Reformada: você não está desobrigado a dizer a verdade só porque as pessoas não querem ouvir. E ele diz, não aceita, e diz de maneira clara e inequívoca, não apenas o significado, mas a origem da mensagem. Toda a corte estava antes tão festiva, exuberante, rica, empolgada, agora recebe o recado de Deus quanto ao destino de suas vidas. É interessante, queridos, perguntar por que Deus não escreveu na língua de Belsazar ou de qualquer dos seus sábios aquela escritura. Era mais fácil, ele podia ver e ler imediatamente o que estava sendo escrito. E eu, pensando sobre isso, consigo encontrar uma resposta. É simples, irmãos. As coisas de Deus precisam ser trazidas à compreensão pelas pessoas comprometidas com Ele, por pessoas que estão em compromisso com Deus. Deus traz Daniel de volta à cena com o poder não do orgulho, da altivez, não com o desejo do lucro, mas com o poder da submissão, da humildade, da dependência de Deus, para dizer a verdade e trazê-la à tona. Paulo, certa feita, seguido por uma jovem adivinhadora que dizia uma verdade dia após dia. Vocês lembram disso em Atos capítulo 16, versículo 17? Esta menina dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
É uma verdade. Paulo era servo do Deus Altíssimo, o que ele anunciava era verdade. O caminho da salvação era uma verdade inequívoca. No entanto, Paulo repreendeu, porque quem falava pela boca daquela menina, daquela jovem moça, era um ser demoníaco, que nada tinha a ver, tinha qualquer compromisso com Deus Altíssimo, e Paulo impediu de continuar dizendo aquelas palavras, porque quem tem autoridade para ensinar verdades espirituais são aquelas pessoas comprometidas com tais verdades, porque senão são discursos vazios. Lembro de uma vez que conta a história de umas pessoas que baixou uma lei, todos foram presos. Os cristãos foram encaminhados, deveriam ser presos, levados para as delegacias, e aquela multidão de crentes, chegou o delegado: o que é isso? E um policial disse: isso aí são os crentes que mandaram prender, a lei do Supremo Tribunal, são crentes, têm que ser presos. Ele olhou para alguns e disse: não, esses são meus amigos, pode soltar, isso aí não são crentes não. A pergunta é: se você fosse preso por ser um cristão, haveria provas suficientes para incriminá-lo? Porque verdades espirituais precisam ser vividas. Ninguém pode pregar por muito tempo descomprometido com a verdade sem ser exposto. Naquela corte, versículos 7 e 8, nenhum mago, sábio, conselheiro ou feiticeiro foi capaz de interpretar com fidelidade as palavras na parede, a não ser aquele que conhecia o autor delas, que era o Deus de Israel. O único Deus verdadeiro, que em toda aquela cena desesperadora, cheia de homenagens a falsos deuses, era e é o único Deus verdadeiro. Não saia daqui sem um chamado, querido, para pregar a palavra de Deus, se você de fato conhece, mas pregue vivendo e viva pregando. A nossa missão nesse mundo entregue a dissolução a essa assotia, é anunciar e denunciar com a mensagem do Evangelho que precisamos ser fiéis nesta missão. Nós não podemos aceitar quaisquer benefícios para amenizar esta palavra, nem podemos deixar de dizer o que essa palavra de Deus ensina, mesmo como disse agora há pouco, se as pessoas não quiserem ouvir a verdade, nós não estamos desobrigados a dizê-la. Não precisamos ser mal educados, mas precisamos dizer sempre a verdade. Não é assim que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu quero concluir dizendo que essa história, portanto, é útil para nós, relembrando, primeiro, da necessidade, da sobriedade, da prudência, do zelo para com as coisas de Deus, especialmente tendo em mente que nós somos santuários de Deus, templos do Espírito Santo, conforme os senhores e as senhoras leram aí, escrito na palavra de Deus. Segundo, sobre o temor, aprendemos acerca do temor que todo ser humano precisa cultivar em relação a Deus. Temor. Às vezes a gente quer aflorear um pouco essa palavra, dizendo: temor é respeito, não é medo. De certa forma precisamos temer a Deus, porque Ele pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, ninguém mais pode. Terceiro, aprendemos, essa história ensina sobre o nosso papel como mensageiros do reino, comprometidos com a verdade e com a fidelidade à palavra de Deus. Essa é a grande diferença nesse mundo cheio de tantas pregações, de tanta coisa sendo dita, escrita por aí. Fidelidade à palavra de Deus. Não nos arredaremos da fidelidade à palavra de Deus de forma alguma, por prêmio nenhum, por coisa alguma. Eu e você, em quarto, precisamos entender que o mesmo Deus que se manifestou naquela ocasião, Belsazar viveu o seu último dia
Tem gente que acha que tem o controle na mão, não é? Não, eu vou esperar um pouco, como se a gente tivesse algo que, se a gente desligasse, a gente ligasse novamente. A nossa vida está nas mãos de Deus, o nosso destino nas mãos de Deus, o tempo todo. Precisamos entender que o mesmo Deus que se manifestou naquela ocasião, diante do desprezo de um povo com aquilo que pertence a Ele, é o mesmo Deus que exige de nós plena devoção somente a Ele, como fez Daniel naquela ocasião. E último, devemos estar prontos para sermos instrumentos nas mãos de Deus, nos tempos de paz e nos tempos de guerra, sendo oportuno ou não. Devemos ser instrumentos nas mãos de Deus, falando sempre a verdade e desinteressados de todas as recompensas que podemos ter na terra por conta disso. Todas elas. Que Deus os abençoe. Vamos orar em nome de Jesus.